Boa noite, bebê. Boa noite. Vamos nos colocar em pé. Você está feliz? Amém? Quero ouvir um glória a Deus bem alto. Glória a Deus, Deus seja louvado. Hoje é dia de bênção. Amém? Você crê nisso? É dia de milagres. É o dia que o Senhor vai transformar a sua vida, vai transformar a sua história. E nós vamos começar cantando, louvando, adorando o nosso Deus. Assim, junto conosco. A poder se esperarmos do Senhor, esperarmos do Senhor, confiarmos no Senhor. A poder se esperarmos do Senhor, esperarmos do Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, reinas pra sempre, és Deus eternamente. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, nunca desiste, não te cansas, dos fracos és o defensor, conforta no Senhor, coloca-nos sobre tuas asas. Aleluia, cante ao Senhor. Por isso esperamos no Senhor, esperamos no Senhor, confiamos no Senhor. A poder se esperamos no Senhor, esperamos no Senhor, confiamos no Senhor. Ó Deus, reinas pra sempre, és Deus eternamente. Por quê? Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, nunca desiste, não te cansas, dos fracos és o defensor, conforta no Senhor, coloca-nos sobre tuas asas. Tu és o nosso eterno Deus, oh Senhor, Nunca desiste, não te cansas, dos fracos és o defensor. Oh Senhor, sobre tuas asas. aplauda o Senhor, reconheça a sua soberania e a sua majestade, porque o Senhor nos enviou Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que foi quem morreu por cada um de nós. Então louve ao Senhor, reconheça, entenda essa mensagem e cante. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu, para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu, para sempre.
nosso Deus. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro Santo de Deus. Canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Cordeiro Santo. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Mas quem é como o nosso Deus? Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, pra sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, pra sempre. Oh Senhor, o nosso Deus é o único digno de toda a honra e de toda a glória. Por isso, solte a sua voz, quebre o seu coração e reconheça a soberania, a majestade do nosso Deus. Cante junto conosco, assim. Honra, glória, força e poder. 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 Força e poder. Santo, És incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, pra sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, pra sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, pra sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, pra sempre. oh Senhor, aplauda o nosso Deus, aleluia. Ele é o único digno de receber a nossa mais sincera, a nossa mais genuína adoração. Como é que está o seu coração? Está quebrantado nessa noite? Olhe para o Senhor, louve ao Senhor, reconheça, prostre-se diante do Senhor e louve a Ele com as suas palavras, com a sua voz. Aleluia. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo,
Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Fale para o Senhor Jesus. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Você pertence a quem? Sou teu. Somente o Senhor Jesus é o nosso Deus. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Não há outro nome maior. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Somente o Senhor Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. O Senhor Jesus é o firme fundamento em quem nós depositamos a nossa esperança, a nossa fé, e podemos caminhar, nos apoiar no Senhor Jesus. Creia, entregue a sua vida, coloque a sua história nas mãos do Senhor. Cante junto conosco. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser Santo é o Senhor. Santo, És incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. mostra quem tu és e enche O meu coração do amor que faz mudar. Eu quero ouvir somente a igreja cantando ao Senhor. Santo. Aleluia. Deus seja louvado. Que precioso ouvir a voz do povo louvando. Aleluia. Do amor que faz mudar o mundo. Se você crê nisso, celebre ao Senhor. Aplauda o Senhor. Um aplauso bem forte, bem vibrante, porque o nosso Deus está aqui. Aleluia, aleluia. Você pode se sentar, por favor. Glória a Deus. Pode tomar seu assento. Ainda nessa atmosfera de adoração, de nós consagrarmos tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos ao Senhor.
Tenho uma pergunta para você. Você vive a eternidade desde já? Você tem vivido a eternidade, a palavra de Deus, desde esse momento na sua vida, como um morador, um cidadão dos céus? E a sua vida tem refletido com atitudes que você é um cidadão dos céus? Um morador na eternidade com o Senhor? Sabe, ser um bom cidadão significa ir além de seus próprios interesses. Demonstrar na prática sua preocupação com a comunidade e reconhecer sua responsabilidade de ajudar ativamente. Quando você pratica, quando você ativamente nos seus dízimos e ofertas, você está dizendo, você está declarando: eu não sou daqui, eu não sou desse lugar, eu sou peregrino em terra estrangeira, eu pertenço aos céus. E você está dando essa declaração de amor, de entrega, de consagração ao Senhor. Filipenses, Paulo fala assim para nós, Filipenses 3:20: mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. E esperar com alegria, esperar praticando, demonstrando com atitudes tudo aquilo que o Senhor representa para cada um de nós. Aqui na frente você tem as bandejas, você pode trazer seu envelope. Lá atrás, no fundo do salão, você tem as máquinas. E você que está aqui, você que está em casa, pode participar disso com o Pix, o QR Code. Pode inclinar sua cabeça, vamos orar por isso. Pai, obrigado por esse momento aqui tão especial, de nós entendermos o que são dízimos e ofertas. Essa atitude de trazer no altar do Senhor, de forma simbólica, mas para dizer que tudo que temos, tudo que somos pertence ao Senhor. A nossa vida é do Senhor. Não só 10%, não só a oferta, mas toda a nossa vida. Porque nós queremos viver a eternidade desde já, Deus. Nós queremos viver como um cidadão dos céus. Estamos como peregrinos aqui, mas queremos aproveitar cada oportunidade, Deus, para honrar o Teu nome e aquilo que o Senhor tem feito em nós e por nós, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Faça com alegria. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz, coloque-se em pé, que me guie em meio ao... Abra o seu coração e cante ao Senhor. Escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Vivo na bondade de Deus. Declare ao nosso Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho,
bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. A tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Cante ao Senhor, reconheça. Cante bem forte assim. És fiel em todo tempo. Somente o Senhor para cuidar de cada um de nós. Olhar em todos os momentos, cada passo que nós damos. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Louve, aplauda ao Senhor, aleluia. Glória a Deus, momento especial demais. Pode tomar seu assento mais uma vez. Sou apaixonado por esse momento de testemunhos, momento de você trazer aqui o versículo que dá identidade para esse momento aqui. Talvez você já tenha decorado Atos 4:20. Quem já decorou aqui Atos 4:20? Não podemos deixar de falar aquilo que temos visto e ouvido da parte do Senhor. E eu quero contar uma história para você que eu ouvi esses dias e me inspirou. Deus trouxe algo ao meu coração. Era a época da Segunda Guerra Mundial. E existia uma prática entre os soldados alemães. E era por pura maldade mesmo. Ali nos campos de concentração de Auschwitz, no inverno, esses soldados levavam um cobertor e abria os galpões onde estavam muitos judeus ali, passando fome, passando frio. E eles pegavam aquele cobertor quentinho, aquele grande cobertor, e arremessavam, com o intuito de trazer realmente discórdia, discussão entre eles, para ver quem ficava com o cobertor. Mas nesse tempo de vale, nesse tempo de opressão, nesse tempo de deserto, aquele povo se recordou de como era viver segundo a lei de Deus, aquilo que Deus tinha para eles. E quando o soldado virava as costas e ia embora, aquele homem, aquela mulher que tinha pego aquele cobertor, em vez de ficar só para ele, eles levavam num canto daquele galpão, varriam aquele espaço, colocavam aquele cobertor no chão. A pessoa que pegou sentava-se no meio daquele cobertor e um a um ele ia chamando as pessoas para que se sentassem junto daquele cobertor, para que houvesse ali um sentimento de família, um sentimento de esperança, para que cada um pudesse ter um pedacinho daquilo, para que a perseverança fosse praticada. E sabe de uma coisa, quando você traz o seu testemunho aqui, é como um cobertor que te foi lançado, e aí você decide o que fazer. Você pode levar ele para casa, você pode se sentar lá na sua cadeira de balanço, colocar ele sobre você e ficar só com você. Mas você pode trazer ele aqui. Nós podemos estender esse tapete aqui, esse testemunho.
E você pode convidar muitas pessoas para se aquecerem nessa esperança, nessa perseverança, nesse sentimento daquilo que Deus continua fazendo. E aí eu te lanço esse desafio, como toda quinta-feira aqui. Quem é você, homem de Deus, mulher de Deus, que vai nos trazer aqui o seu cobertor? Uau, Deus é bom. Conta para nós o seu testemunho. Boa noite, igreja. Eu sou uma filha amada do Senhor, chorona. E o que o irmão falou, eu já estava tocada de testemunhar hoje. Mas eu pensei, se não tiver ninguém. E não tinha. Então, eu acho que todo mundo já teve um sonho de ter uma casa. A gente teve um sonho assim. Em 2006 a gente adquiriu uma casa. Mas em 2009 ele se tornou um pesadelo. Eu não conseguia pagar. E daí a gente fez um refim. Mais uma grande besteira na nossa vida. Esse refim foi até 2014. E daí eu não consegui pagar mais. Nem eu, nem minha família. E todo mundo falava assim, vai perder, vai perder. Eu falava, não vou perder. Aí parei de pagar e começamos a pensar no que fazer. E eu já tinha pago o dobro dessa casa, de juros, porque era uma construtora. Enfim, um amigo falou, faz uma revisão de juros na justiça. A gente entrou com essa revisão em 2017, então nós ficamos 3 anos sem pagar. E em 2017 nós entramos com uma revisão judicial. E é demorado, né? Em 2018 nada, 2019 nós perdemos. Entramos com recurso. Aí foi mais um tempo e a gente ganhou. Mas é claro que a outra parte entrou com recurso. E isso foi mais um ano. Mais um ano. Isso foi até 2021, quando nós novamente ganhamos. Mas em 2021, quando nós ganhamos, nós não tínhamos o dinheiro para acertar no juiz, né? Era uma quantia mais ou menos alta, afinal estava sem pagar há 5, 6 anos. E eu falei, e agora, o que fazer? Minha advogada falou assim, vamos deixar para ver o que vai acontecer. Aí tá, aí isso foi mais um ano. E eu tenho um versículo comigo, que é Eclesiastes 3, né? Que tudo há um propósito. Tem um propósito debaixo do céu, que tudo tem o tempo certo. Nessa época eu consegui me aposentar. Meu marido também. Continuo trabalhando, mas conseguimos. E minha advogada falava assim, guarda dinheiro. Guarda dinheiro. Gente, a gente conseguiu guardar um pouco, mas não era essa quantia toda. E a gente adquiriu um carro, começou a pagar parcelado também para poder vender depois. Enfim, em 2022, em novembro, saiu a petição, nós ganhamos novamente, e daí você tem aquele tempo, né, para pagar. Aí saiu um valor, daí eu falava assim, Senhor, eu não tenho tudo isso, eu não sei o que fazer. Daí o meu filho mais velho, eu falei com ele, falei, e agora? Eu jogo para frente, eu ainda podia ficar, daí jogar lá para aquele federal, que deveria ser mais uns 10 anos, 15 anos, e ninguém sabe o que ia acontecer. E daí você não dorme de noite com uma conta alta, né? Falei com meu filho, ele falou, mãe, aceita. Eu falei, como? Não tem como. Mãe, aceita. Aceita que você vai conseguir pagar. Você tem 6 meses, mas tem uma entrada grande e tal. Tudo bem. Aí conversei com outro, ele começou a fazer conta. Um caderno e conta. Senhores. Eu vinha aqui na frente, eu pedia, a gente orava e a gente continuou orando. E na quinta-feira seguinte, a nossa amada irmã Vanilde tinha orado por coisas se desenrolarem na justiça. Quem tivesse contratos, quem tivesse... E eu falei, então essa semana vai dar tudo certo. E deu. A gente conseguiu pagar, eu estou protelando esse testemunho. E na semana, um pouco tempo depois também, a gente conseguiu pagar tudo, né? Não pagamos em 6 meses, pagamos em 3 meses. Então,
Só agradecer a Deus e ter a certeza, né, que no tempo certo Ele vai nos ouvir. E que a nossa oração tem que ser perseverante mesmo. Eu só tenho a agradecer a todos que oraram comigo, a todos que continuam orando e a todos vocês que fazem parte da minha vida. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez. Obrigado pelo seu testemunho incrível. Incrível aquilo que Deus continua fazendo no nosso meio. Você quer que Deus é o justo juiz? Justo juiz sempre, em todo tempo. Toda causa pode ser levada aos pés da cruz, no altar do Senhor. Não há coisa maravilhosa demais para o Senhor que Ele não possa realizar, que Ele não possa fazer. E nesse tempo aqui a gente quer ter um momento especial, um momento de intercessão, um momento de oração. Quero chamar os intercessores aqui na frente. Você que tem uma oração, você que quer levantar um clamor, quer colocar no altar do Senhor um pedido, você quer entregar algo para o Senhor, saia do seu lugar. Vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Os intercessores aqui, eles têm um voto de sigilo, de confiança. Eles querem interceder junto com você, orar com você, clamar ao Senhor com você. Então nesse momento, não se prenda ao seu lugar, saia. Vem aqui na frente, vamos orar juntos, vamos ter esse momento especial no Senhor.
Pai, nós te agradecemos por esse tempo aqui, Deus, de te buscar. Nós clamamos, Deus, que cada pedido que esteve aqui, Senhor, no seu altar, cada oração, Deus, cada desejo de um coração quebrantado, Deus, seja realizado. Que muitos testemunhos, Pai, possam ser contados aqui, Deus, daquilo que o Senhor ainda vai fazer. Deus, traz da tua bondade, da tua generosidade, da tua paternidade, Deus. E acima de tudo, Senhor, esse povo que está aqui, Deus, quer se comprometer a ter uma aliança, Deus, de intimidade, de te buscar cada vez mais, de buscar a tua face, Deus, não só as tuas mãos que abençoam, mas o rosto do Senhor, de tirar um sorriso da face do Senhor, por alguém que anda nos teus caminhos, que te obedece, que busca, Deus, o centro da tua vontade para as suas vidas, Pai. Nós te agradecemos, Pai, continua conosco assim, Deus, nos abençoando, Deus, visita cada um aqui, traz algo sobrenatural, nos surpreende, Deus, nós queremos ser surpreendidos, tira o nosso fôlego, Deus, realiza os teus milagres aqui no meio do teu povo, Senhor, visita cada família aqui, Deus, cada oração, nós te pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Coloque-se em pé, vamos louvar ao nosso Deus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Oh, 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 tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Oh, sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro teu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, oh, 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 Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Oh, 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 oh. Pode passar, teu amor jamais
Diga para Jesus. Diga para Jesus nesse momento. Aleluia. Ele está presente. E Ele está olhando para o nosso coração. Deus seja louvado. Aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia. Podem sentar, queridos. Que maravilha, que bênção. Podermos celebrar ao Senhor. Podermos exaltar o Senhor. Podermos dizer a Ele: sim, Senhor, eu me rendo aos teus pés, eu me lanço ao Senhor, pois és tudo para mim, é tudo o que eu preciso. Oh, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que faz em nós e através de nós a sua boa, perfeita e agradável vontade. Você crê nisso? Louvado seja o Senhor. Que gostoso quando nós estamos nesse tempo em que nós podemos nos debruçar aos pés do Pai e ouvir aquilo que Ele tem para nós. E nessa noite, eu gostaria de compartilhar com você algo que Deus tem falado comigo esta semana, sobre a fé daquilo que é sobrenatural, a fé depositada no Deus que vai adiante de nós e que vem ao encontro das nossas necessidades. A fé no impossível. Não que o Senhor Deus seja o Deus do impossível, mas que em muitos momentos a nossa fé é pequena, tão pequena, que não crê naquilo que nós necessitamos e precisamos. E em muitas situações e circunstâncias, o Senhor Deus nos faz viver provas daquilo que Ele faz. A fé do impossível. E nós vamos basear essa nossa conversa em Lucas capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 10. Mas esse mesmo texto se encontra em Mateus capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 13. E você vai poder me acompanhar ao longo dessa conversa. Você pode olhar no seu texto, na sua Bíblia, anote, registre, para que você depois em casa possa rever esse texto. Eu vou contar essa história e você pode acompanhá-la aí na sua Bíblia. A Bíblia fala que Jesus estava entrando na cidade de Cafarnaum e enquanto estava nesse caminho, porque a cidade de Cafarnaum foi uma cidade onde Jesus realizou o maior número de milagres. Ele encontra então com um grupo de líderes judeus que estavam sendo emissários de uma fala, de um oficial romano, um centurião. E eles levavam para Jesus uma mensagem, e a mensagem era que o centurião pedia a mediação, a intercessão de Jesus a favor de um escravo que ele tinha, um servo. E esses líderes judaicos que estavam falando com Jesus, em nome do centurião, disseram: olha, ele é muito bom, ele é gente boa, ele é um cara legal, ele até construiu uma sinagoga para nós celebrarmos, nós adorarmos, nós cultuarmos. Então, vale a pena atender o pedido dele. E Jesus, então, vai até a casa do centurião. A Bíblia não coloca o nome dele, mas faz sentido observarmos algumas coisas que aparecem aqui. Esse centurião era romano, ele era um oficial do imperador, ele era um centurião. É importante guardarmos esses detalhes. Depois então a palavra do Senhor diz que esses enviados que foram até Jesus, convenceram, e Jesus indo à direção da casa do centurião, quando estava próximo de chegar na casa, o próprio centurião envia outros amigos ao encontro de Jesus, e diga: pare por aí, não entre em minha casa, eu não sou digno da tua presença. Guarde novamente este outro detalhe. Veja, o centurião buscava o Senhor
ele estava intercedendo por um servo dele, um escravo dele, que era judeu, ele era um romano. Mas quando Jesus atende o clamor, o pedido dele, e vai à casa dele, ele diz, fique aí. E ele não fala com Jesus, ele envia a segunda vez amigos para falar com Jesus. Fique onde está, não entre na minha casa, eu não sou digno de te receber. Assim como você, eu lidero pessoas. Então eu sei que uma só palavra tua pode curar o meu servo. Jesus, então, admirado daquela atitude, daquela expressão, daquela fala, Jesus se volta para a multidão que o acompanhava e diz: olha aqui, prestem atenção, vou dizer uma coisa para vocês. Nem mesmo em todo Israel, nem mesmo em todo o povo judeu, encontrei uma fé tão grande. Esses amigos, então, os emissários, voltam para a casa do centurião. E quando chegam lá, encontram esse escravo, esse servo, gozando, desfrutando de uma saúde perfeita. Aleluias! Vamos entender um pouquinho, conversar um pouquinho sobre essa história, porque o Senhor Deus tocou na minha vida de uma maneira muito especial esta semana, através dessa história. E o que é interessante aqui é que esta narrativa nos leva a refletir na dimensão e grandeza da fé. E muitas vezes nessa dimensão, nessa grandeza da fé, nós somos surpreendidos com aquilo que Deus faz, porque tudo que Deus faz é na grandeza, na dimensão dele, e é infinitamente maior do que aquilo que eu e você podemos entender e expressar. Essa fé no impossível nasce num coração humilde. Se você observar na sua Bíblia, o texto dos versículos 2, versículo 4, versículo 6 e o versículo 7, você vai observar que esse centurião, sendo ele líder de 100 homens, porque um centurião era aquele que liderava aproximadamente 100 homens, ele era um líder influente naquela comunidade romana e também para os judeus, porque ele liderava aquele povo. Os romanos eram opressores do povo judeu, o povo judeu era escravo dos romanos e serviam aos romanos. Esse centurião provavelmente ouvia muitos judeus falando de Jesus. E olha que coisa interessante, ele sabia de Jesus, ouvindo certamente dois lados da história, o lado dos romanos e o lado dos judeus. E provavelmente do povo judeu ele devia estar ouvindo falas como: ele é o nosso líder, ele é o nosso libertador. Ele opera sinais, milagres, prodígios. E ele guardava isso no seu coração. Este homem, no momento de muita dor do seu servo, lembra de Jesus. Provavelmente por ser romano, por ser um gentil, ele guardava todas essas coisas no seu coração. Mas ele se lembra dessa angústia, daquilo que está acontecendo, e diz: olha, eu vou procurar Jesus. A fé que nasce num coração humilde é a fé que, como diz John Piper, não é a fé dos orgulhosos, mas sim é o grito dos fracos que precisam de um Salvador. Provavelmente na busca pela cura e pelo socorro do seu servo, aquele centurião estava ali dizendo: eu também quero conhecer este Jesus. E acho que essa é a oportunidade que eu preciso para me aproximar dele. Com toda a influência que esse homem tinha, ele aproveita essa oportunidade para deixar que aquilo que o Senhor Deus foi gerando no coração dele pudesse frutificar, pudesse dar fruto. Mas essa fé no impossível também é uma fé fundamentada em Cristo Jesus. E veja, quando a gente observa o texto, esse centurião, ele tem algumas ações em direção a Cristo. Primeiro, ele
e entende que Jesus era aquele que podia trazer cura ao seu servo. Ele envia mensageiros a Jesus. E ele tinha tanta influência que as pessoas obedeciam aquilo que ele dizia. E nessa influência, ele tem um encontro com Jesus. E eu diria aqui que seria um encontro terceirizado. Ele vai a Jesus através de outros. Mas não importa, porque Jesus quer tocar na nossa vida. E muitas vezes, para tocar em nós, outros precisam facilitar o caminho ou mediar o caminho. Ele se sente indigno quando Jesus está indo à direção dele, porque além de olhar para ele como sendo um gentil, não sendo um homem do povo judeu, ele trazia na sua mente um ensino daquilo que os próprios romanos faziam. Os romanos não olhavam para a fé judaica como algo que pudessem servir para si mesmos, mas os judeus olhavam para Jesus como sendo aquele libertador, aquele que provavelmente traria resposta aos anseios do coração deles. E por ouvir falar dos milagres e curas de Jesus, esse centurião talvez não se sentisse merecedor. Tanto é que ele diz: não te importunes em ir à minha casa, porque eu não sou digno que entres em minha casa. Eu sou um gentio. Ele sabia que os fariseus tinham essa regra de não se aproximar dos judeus, não comer com os judeus. Então ele provavelmente devia ter isso na sua mente. Deve ser a mesma coisa vindo da parte deles, do próprio líder judaico. Essa fé que é fundamentada em Cristo, esta fé que é a fé no impossível, ela só permanece se for alicerçada no Senhor, assim como nós acabamos de cantar, assim como nós vimos. Primeiro, é uma fé que nasce num coração humilde, num coração simples, onde a soberba, o orgulho não perseveram, não permanece. Um coração soberbo não consegue chegar aos pés de Jesus quebrantado, contrito. Depois, essa fé do impossível, ela se fundamenta em Cristo Jesus, como nós podemos olhar no versículo 2, no versículo 3 e no versículo 9. Olha que coisa interessante. Jesus, em toda a sua caminhada, em toda a sua trajetória, no relacionamento com as pessoas, ele sempre conversa com quem ele ia operar um milagre ou sinal, e ele diz: o que é que você quer que eu faça? Em todo o tempo, Jesus dá a oportunidade para que a pessoa que vai ser abençoada tenha um tempo de olhar para si e dizer, diante desse mestre, diante desse Senhor, o que é que eu anseio, o que é que eu desejo. A fé desse centurião estava tão voltada em Cristo, ou mesmo que ele não tivesse planejado, estava tão centrada em Cristo Jesus, que ele busca Jesus da maneira mais natural e simples como poderia fazer. Ele busca Jesus como sendo a resposta de algo que ele estava enfrentando. O texto diz que ele se afeiçoou ao seu servo. Ele olha para Jesus como aquele que é o Senhor do milagre, que é poder. E interessante que muitas vezes as pessoas buscam somente o milagre, mas não buscam o Senhor. Aqui eu fico pensando que o centurião poderia ter falado com os judeus, dizendo: olha, vocês poderiam falar com o Deus de vocês, com Jesus, para interceder pelo servo. Ou talvez o centurião pudesse deixar o servo morrer e trocasse de empregado, de escravo. Mas a palavra de Deus diz que as coisas no coração desse centurião foram entrando de uma maneira tão especial, que ele, sendo um romano, ele abençoava os judeus. Os próprios mensageiros, quando buscam Jesus, dizem assim: olha, ele é tão legal conosco, que ele construiu uma sinagoga, para nós podermos cultuar e adorar ao Senhor. Jesus quer ser conhecido
por nós, não como o Deus que faz o milagre, mas como aquele Deus que é poderoso para fazer em nós infinitamente além, infinitamente mais. Ele quer ser visto em nós e através de nós como aquele que pode não somente alcançar a minha vida, mas alcançar a vida dos que estão ao meu redor. Veja, Jesus mesmo diz que no meio dos judeus, no meio do povo de Israel, ele não encontrou tamanha fé. Ele não encontrou uma fé que fosse tão firmada, tão alicerçada. Deixa eu dizer uma coisa. Jesus estava sendo perseguido e estava sendo opresso, conduzido à perseguição e até depois à morte pelo próprio povo judeu. Os próprios sacerdotes, os próprios líderes. E nesse contexto, um líder romano, um centurião, ele busca Jesus em favor de um escravo judaico. Essa fé que é firmada em Cristo também é aquela fé que traz a mensagem de Jesus para todo aquele que nele crê. Veja, quando a gente olha para o texto de João 3,16, a gente entende ali a mensagem que vem para a alma e o coração. O Senhor Jesus pode atender até as nossas necessidades físicas, mas Ele olha para o coração. E nessa fé que é alicerçada e firmada em Cristo Jesus, quando Jesus olha para aquilo que o centurião está fazendo, Jesus diz então, olha, nunca vi uma fé tão grande. A mensagem de Jesus é para todos, não somente para judeus, gregos, aqueles de cor mais escura, mas que falam português ou que falam outra língua. A palavra do Senhor é para o que crê. E quando ele traz nessa realidade que acontecia aqui em Cafarnaum, que vivia judeus e gentios, ele ressalta entre o povo judeu a fé de um romano. E Jesus diz, olha, nem no meio do meu povo eu encontrei tamanha fé. Jesus estava ensinando que a sua mensagem se estende a todos que o receberam. E a todos aqueles que abrirem suas mentes para entenderem seus ensinos. Quantas vezes a palavra é falada, e hoje com a mídia, com a tecnologia, com a globalização, é muito simples e fácil a palavra do Senhor chegar a todos os cantos, a todos os corações. Mas necessário se faz abrir a mente, abrir o coração para ouvi-la. Essa fé do impossível é uma fé que identifica de quem é a autoridade. No versículo 8 e até o versículo 10, o centurião aqui, ele faz uma analogia com Jesus entre a autoridade que ele havia recebido do imperador para o exercício de suas funções e a de Jesus. Vejam que ele está dizendo que ele reconheceu Jesus como o próprio Filho de Deus, olhando para aquilo que ele fazia. O centurião está dizendo mais ou menos assim, olha, ninguém faz os milagres que tu fazes, se não tiver um poder, um revestimento do céu, se não tiver algo que seja divino. E o centurião diz para Jesus, só pode curar, só pode tocar na alma de alguém, se vier do Senhor, se vier de Deus. E por que ele está dizendo isso? Porque os próprios judeus que esperavam o Messias, que esperavam o libertador, que tinham a Torá, que tinham todo o arcabouço teológico, que tinham todo o conhecimento da fé, que tinham todo o conhecimento da lei, eles rejeitavam o Messias, eles tinham dúvidas, eles questionavam. E um centurião, um romano, um homem que não tinha sido criado nesse meio, ele estava ali professando, confirmando, afirmando Jesus como Messias, Jesus como enviado. Sim, queridos, Deus faz coisas que às vezes a gente diz, como é possível? Deus permitiu que um gentil, que um romano
professasse aquilo que os judeus, que o seu povo devesse dizer. Ele reconhece que Jesus estava debaixo da autoridade do próprio Deus. Ele reconhece que o próprio Deus encarnado em Cristo Jesus estava ali na autoridade divina, na autoridade de Deus. É isso que ele está dizendo. Olha, eu sei o que acontece, porque eu sou líder. Eu tenho homens sobre o meu comando. E se eu disser, olha, faça isso, ele vai fazer. Vá e ele vai. Era disso que ele falava. Eu entendo o que acontece. Então, olha só, uma só palavra que deres, o meu servo poderá ser curado. Ele cria que a autoridade do Senhor Jesus, ele cria que a ação de Deus era além da área externa ou geográfica, além da presença. E ele diz, não precisa estar presente, mas uma só palavra. Deixa eu dizer uma coisa, você crê que se você ora aqui agora, nesse momento por alguém, a bênção de Deus, o favor de Deus, a ação de Deus pode chegar lá? Era isso que o centurião estava falando. E ele estava afirmando que aquilo que o Senhor Jesus fizesse não dependia de estar presente. Ele também reconhece Jesus como Senhor, porque somente quem vem da parte de Deus pode fazer o que tu fazes. Ah, irmãos queridos, ouvintes, amigos, quantas vezes nós estamos nos nossos lugares do dia a dia, na família, com a vizinhança, no trabalho, ou na escola, ou na faculdade, e as pessoas não sabem que somos cristãos. Quantas vezes no abrir da nossa boca, dos nossos lábios, ao falarmos algumas coisas, as pessoas não conseguem identificar que somos cristãos. Quantas vezes o nosso testemunho não confirma o Deus a quem servimos. Mas o que eu aprendo com esse centurião é que mesmo um homem que ainda não tinha professado publicamente a sua fé, estava fazendo aqui agora, nesse momento, na presença de Jesus, já era um homem temente a Deus. Ele estava se arriscando muito na sociedade romana, quando ele se torna amigo, quando ele se torna simpatizante dos judeus, quando ele se torna alguém com um coração afeiçoado ao seu escravo. Porque esse era o contexto daquele tempo. Um senhor com um coração afeiçoado ao escravo, como é que ele poderia estar preocupado com a enfermidade do seu escravo? Aprendemos lições das quais mexem com o nosso coração e nos fazem olhar para a necessidade do outro. Muitas vezes nós passamos de largo, muitas vezes nós fechamos os nossos olhos, muitas vezes estamos apressados demais para prestar atenção àquele que precisa da nossa intervenção. Essa fé que identifica a autoridade de Jesus é uma fé da qual o próprio Jesus testifica. E aqui há uma troca, né? Jesus diz, olha, nunca vi uma fé tamanha em todo o território de Israel, em todo o arraial do povo de Deus. E o próprio centurião diz, olha, ninguém faz o que este homem faz, se não vier da parte de Deus. Ah, queridos, quando o Senhor Deus tocou no meu coração com essa palavra, minha oração foi, Senhor, em nome de Jesus, que o meu viver, que o meu proceder afirme, testifique, confirme que Jesus é o único Deus, que é o Messias, o enviado, o Salvador, que traz graça, libertação e salvação para o mundo, a começar daqueles que estão ao meu redor, a começar daqueles que estão na minha casa. Eu quero, então, começar a concluir essa nossa conversa, olhando para algumas lições que foram as que apareceram ao meu coração. Eu consigo ver aqui algumas realidades. Primeiro, aquele centurião que busca Jesus por uma outra pessoa. Ele intercede por alguém. Ele se torna um mediador diante de Jesus. Segundo,
aquele servo que estava doente, que era necessitado, que estava carente, que precisava de uma ajuda, de um socorro, de alguém ao encontro dele. Ele não tinha muito o que fazer, estava doente, e o texto diz que ele estava muito ruim, muito mal. Terceiro, aqueles líderes judaicos que vão falar com Jesus. Interessante que quando eu olho para esses líderes que vão na primeira caravana falar com Jesus, fico imaginando o temor do coração de Jesus, deles ao falar com Jesus, porque o texto bíblico, se você olhar na sua Bíblia, o texto bíblico diz que eles insistiram, que eles clamaram. O texto não fala e nós não sabemos, talvez aquele servo que estivesse lá fosse um parente deles, fosse um conhecido, um amigo, porque eles eram todos judeus. Tanto os líderes que vão falar com Jesus no primeiro momento, quanto aquele servo que estava lá para morrer. Depois, em quarto lugar, a multidão e esses amigos do centurião que aparecem aqui no versículo 8, no versículo 9, quando Jesus está chegando à casa do centurião e o centurião manda de novo seus amigos. E os amigos, e aqui a palavra de Deus não diz se esses amigos eram judeus, mas eu identifico como sendo romanos, porque como ele era um centurião, aí já era bastante, né? Ele ainda ter amigos que eram judeus. Mas tinha toda aquela multidão. Alguns daqueles eram curiosos romanos, outros ali judeus que estavam para ver o que ia acontecer de Jesus em Cafarnaum, nesse encontro com os romanos. Olhando então para esses vários personagens dessa história, eu quero então pensar na nossa conclusão. Primeiro, eu quero destacar algumas lições especiais que vêm à minha mente desse coração, ao meu coração desse texto. A mensagem de Jesus é para todo que nele crê, independente da cor de sua pele, do seu idioma, da posição social e da condição financeira. Quanto mais perto o coração estiver de Jesus, mais Jesus se revelará e se manifestará, como foi no caso desse centurião. E a minha pergunta é: qual é a distância do teu coração para o de Jesus? Quanto mais perto e dependente você estiver de Jesus, menos de você e mais de Jesus na sua vida. Quanto mais perto você estiver de Jesus, mais pessoas ao teu entorno serão abençoadas e alcançadas pela graça redentora, salvadora e libertadora de Cristo Jesus. Segunda lição que vem ao meu coração e à minha mente com esse texto tão especial. Nem sempre aquele que recebe a cura é o que procura por Jesus, mas aquele que é o fruto do amor, do cuidado, da misericórdia e do favor de alguém. Provavelmente você talvez esteja aqui hoje por alguém, não por você. Talvez você esteja como centurião, sentindo a dor, sentindo a necessidade, sentindo a angústia de alguém. E por N situações, essa pessoa não pode estar aqui. Então você está aqui, fazendo essa função mediadora do centurião, trazendo para o Senhor a dor, a intercessão, a queixa, a súplica de alguém. A intercessão é um dom especial do Espírito Santo de Deus, que serve do nosso coração para alcançar pessoas carentes, necessitadas, que precisam de Jesus. Muitas vezes essa pessoa nem sabe da dimensão, do alcance que a sua intercessão pode gerar na vida dela. Mas você que é o abençoado por ter esse dom, essa capacitação do Espírito de Deus, que é da intercessão, que é de se colocar na brecha, que é de colocar-se entre você e o outro, para que o Senhor abençoe.
Há pessoas que não sabem orar. Há pessoas que estão depressivas, estão aflitas, estão sobrecarregadas, estão sem esperança, sem alegria, sem paz, sem ânimo. E precisam da intercessão, precisam da graça, da misericórdia de outra. Eu e você podemos ser esses intercessores, podemos ser esses mediadores dessa cura, dessa graça, desse favor, como foi no caso que aconteceu aqui nesse texto de Lucas, quando esse centurião intercede pelo seu servo. Outra lição que vem à minha mente é que na intercessão pela cura do servo, quem foi abençoado foi o centurião. Não foi o servo curado que ouviu Jesus dizer: nunca vi uma fé tão grande. Mas Jesus disse ao centurião, mediado por aquelas pessoas que foram levar a mensagem. O centurião foi abençoado, o servo foi curado. Porque depois os mensageiros chegam na casa do centurião e dizem: olha, ele está em perfeita saúde. Aleluia! Sim, verdadeiramente ele é o Messias, ele é o Cristo. Mas quem foi abençoado foi o centurião. Foi ao centurião, foi aquele homem romano que Jesus disse: eu nunca vi tamanha fé. Provavelmente eu e você precisamos experimentar esta fé, que é uma fé do sobrenatural, uma fé do impossível, para que alguém receba a cura, para que alguém seja libertado, para que alguém seja agraciado. Talvez eu e você devamos dar um passo na direção do Senhor, para que a graça, para que o céu venha até nós, para que o céu venha até onde estamos, no trabalho, na casa, no lar, com os nossos vizinhos. Talvez eu e você devamos dar o primeiro passo na direção de outro, para que esta graça seja tão completa, que a partir de nós alcance o coração de outros. Mesmo tendo a autoridade para oprimir judeus, aquele centurião escolhe abençoar, ele escolhe amar, ele escolhe buscar socorro, ele escolhe facilitar o acesso de alguém carente e necessitado por Jesus. A fé cristocêntrica, ela edifica pessoas, ela abençoa e conduz pessoas, ela não oprime. Talvez alguém aqui esteja com o coração ferido, magoado, machucado, e não consegue orar pelo outro, porque aquele outro que está carente, que está necessitado, está precisando, foi quem feriu. Talvez aquele outro que magoou, que fez algo que você não consegue lidar, ou talvez não consegue nem perdoar, é que nesse momento precisa da sua intercessão. É que nesse momento precisa de que você coloque no altar do Senhor. Muitas vezes deixamos de ser abençoados porque não queremos orar por alguém. Eu vivi uma experiência num dos meus campos missionários, quando eu estava lidando com um casal. E a esposa me procurou e disse: olha, está tudo certo, eu vou me separar. Já está resolvido. E eu então chamei e pedi que sentássemos: eu quero conversar com você. E essa pessoa disse: olha, você pode até conversar e eu vou te ouvir, mas eu não quero que você ore, porque eu não quero que Deus mude a decisão que já está no meu coração. Provavelmente essa esposa, se ao invés de dizer isso, tivesse dito: ore, porque eu quero que essa oração alcance o meu esposo, eu quero que essa oração chegue até ele, e que haja a manifestação do poder de Deus, a cura para a bênção dentro da nossa casa. Talvez você possa ter que fazer o papel do centurião, ser aquele mediador, ser aquele intercessor, para que haja cura e libertação no coração de alguém, para que a bênção de Deus chegue a você. Lembre-se disso. O servo foi curado, mas o centurião é que foi abençoado. E a minha última lição desse texto: cuidado com aquilo que você crê e prega.
tem tudo a ver com aqueles líderes judaicos, aquela multidão que seguia Jesus, com o próprio povo judeu. Cuidado com aquilo que você crê e aquilo que você prega. Jesus traz uma grande lição para aquelas pessoas. A lição de colocar a fé em alguma coisa que acaba afastando essa pessoa de Deus, ao invés de aproximar. No que é que você tem colocado a sua fé? No que é que você tem investido tempo e energia, vigor? Às vezes nós estamos tão envolvidos com questões, com discussões, com litígios, e esquecemos que o Senhor Deus é o Deus do simples. O Senhor Deus é aquele Deus que alcança o fraco, o oprimido. É o Deus da mensagem à criança que diz: deixai os pequeninos virem a mim, porque aquele que não se tornar como uma criança não é digno de mim, porque deles é o reino dos céus. Faz necessidade de refletir sobre a fé que professamos. Aquilo que eu creio aproxima pessoas de Jesus ou afasta? Às vezes nós nos tornamos tão farisaicos, às vezes a gente se torna tão legalistas que afastamos pessoas de nós. Às vezes a gente se torna tão preconceituoso, às vezes a gente faz tanta discriminação que ao invés de atrair pessoas a Cristo Jesus, nós afastamos. Jesus diz para aqueles judeus: olha, nem no meio de vocês eu vi tamanha fé. Às vezes pessoas que não fazem parte da comunidade têm mais fé do que nós, são mais tementes a Deus do que nós. Como é que tem sido o seu viver com o Senhor? Você tem buscado o Senhor? Você tem dependido do Senhor? Você tem vivido com Ele? Veja que o próprio povo judaico, que deveria estar próximo de Jesus, eram aqueles que perseguiam Jesus, que questionavam Jesus. Às vezes pequenas coisas fazem com que a gente inicie uma batalha, uma guerra, entre uma mensagem e outra, entre um pregador e outro, porque um gosta desse, o outro não gosta, e esquece aquilo que Paulo diz, que não importa como a mensagem é falada, se a mensagem é falada do Senhor Jesus, então que haja cura, que haja graça, que haja salvação e libertação. Provavelmente, se vivêssemos somente confiando no Senhor e dependendo dEle, nós não teríamos tantas pessoas machucadas por aí, que já passaram por igrejas e que hoje estão longe delas. Que eu e você não sejamos esses que afastam pessoas do Senhor, mas que a fé que nós professamos e dizemos crer seja uma fé que atraia pessoas a Cristo Jesus. Eu compartilhei com você algumas lições que Deus me ensinou, baseado nesse texto. Qual dessas lições ficou no teu coração? Eu compartilhei aqui alguns grupos de pessoas. De qual grupo de pessoa você mais se identificou? O que é que você gostaria de assumir agora diante de Deus? Talvez você pudesse dizer: olha, eu não quero ser como os judeus. Eu não quero ser daqueles que afastam pessoas de Jesus, mas eu quero ser como um centurião, que é um mediador, que leva pessoas a Cristo. Eu não quero ser como aqueles líderes religiosos que eram somente de teoria, eles não tinham a prática. Mas eu quero ser um servo, uma serva de Jesus, com uma vida autêntica. Eu quero que o meu viver testifique quem é Jesus. Eu quero que a minha vida professe a fé que eu vivo. Eu não sei onde no teu coração essa palavra de Lucas capítulo 7 tocou, mas eu quero te fazer aqui 2 desafios. O primeiro desafio é: talvez você ainda não viveu uma experiência transformadora com Jesus.
Talvez você ainda não se entregou a Jesus. Você é um conhecedor da verdade. Você sabe de Jesus, assim como o próprio centurião. Provavelmente você está aqui hoje porque o Senhor Jesus quer tocar na tua vida de uma maneira extraordinária. Talvez Jesus está dizendo: olha, eu nunca vi na tua família alguém com uma fé tão grande quanto a tua. Talvez o Senhor Jesus está dizendo para você: fique firme, persevere, porque eu tenho muito com você e eu quero te conduzir em triunfo. Eu quero que você experimente do meu sobrenatural, mas que você ainda não tomou uma decisão de andar com Jesus. Então talvez essa noite você está aqui para dizer: eu quero Jesus na minha vida. Eu quero convidar Jesus para ser o meu Senhor. Eu reconheço Jesus, o Messias enviado, e eu quero me entregar a Ele. Eu quero ser um agente transformador na minha família, no meu trabalho, onde eu estiver. Eu quero te convidar a isso. E nós vamos estar orando por você aqui à frente. Você vai estar entregando sua vida a Jesus. O meu segundo apelo é talvez para aqueles que são do povo, da família, do povo de Deus, e que talvez estão como aqueles líderes que não são tão influenciadores da fé. Eu quero te desafiar aqui essa noite a ser um influenciador da fé, um mediador da fé, um intercessor da fé. Que a partir de hoje você tome uma decisão de ser como o centurião, de levar pessoas a Cristo, falando menos e vivendo mais, amando pessoas e não discriminando, sendo mais um auxiliador do que sendo um preconceituoso. E talvez ao invés de fazer algumas comparações entre algum grupo de fé e outro, você possa ser aquele que vê Jesus na vida daquela outra pessoa, para que haja unidade, para que haja edificação e crescimento. Você quer fazer isso? Nós vamos ter um tempo aqui de oração. E se você quiser entregar sua vida a Jesus, esse é o momento. Vem aqui à frente. Eu gostaria que você viesse aqui pelo meu lado direito. Se você quiser ser daquele líder que vai conduzir pessoas a Cristo, talvez ajustar alguns procedimentos no teu coração, então fica aqui do meu lado esquerdo. E nós vamos estar orando. Nós vamos colocar a tua vida diante do Senhor. Traga essa questão para o Senhor. Coloque diante do altar do Senhor. E Ele há de te conduzir aos propósitos dEle. Feche os seus olhos e abaixe a sua cabeça. Antes de nós cantarmos, eu quero orar por você. Espírito Santo de Deus, venha com o teu poder mais uma vez aqui, Senhor, esta noite. Oh Pai, continue tocando em nossas vidas. Oh Senhor, desafia-nos a vivermos no teu sobrenatural. Desafia-nos a vivermos rompendo em fé. Quebre as barreiras, ó Deus, que provavelmente possam estar gravadas no nosso coração. Derruba-as, ó Deus, em nome de Jesus. E que pelo teu Espírito, pela tua força e pelo teu querer, nós possamos nos posicionar diante do Senhor, aceitando o teu desafio em nossas vidas nessa noite. Pois oramos assim em nome de Jesus. Amém. Aos teus pés, coloque-se em pé. Nós vamos louvar ao nosso Deus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará.
ti, um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço em teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, oh, 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 Jesus, Jesus, eis-me aqui. Eu quero insistir mais uma vez. A ministra Ronilce trouxe algo aqui especial do seu coração. Mas eu quero insistir mais uma vez. Deus está me incomodando meu coração. Que pessoas que querem, de fato, fazer uma aliança com o Senhor. Sabe, nós pedimos e muitas vezes é dura essa palavra, mas nós tratamos o Senhor como o Papai Noel. Porque nós pedimos e nós clamamos ao Senhor, mas quando nós falamos de entregar a nossa vida, o nosso comprometimento, aí nós pensamos duas vezes. E sabe, Deus ele quer se revelar a você como Pai amoroso, bondoso e generoso que Ele é. Ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer trazer algo que você ainda não experimentou. Então nós vamos cantar mais uma vez, mais uma estrofe dessa canção. Não se prenda no seu lugar. Não fique pensando a pessoa que está do seu lado. Simplesmente escute o Senhor, o Espírito Santo que está falando ao seu coração. E faça desse momento como um memorial, para que você se lembre durante todo o ano aquilo que você vai fazer aqui, aquilo que você está entregando, aquilo que o Senhor quer falar ao seu coração. Amém? Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Vamos celebrar o Senhor com palmas. Muito especial aquilo que nós vivemos aqui essa noite. Pode tomar o seu assento. Que essa palavra, que você se lembre dessa palavra durante toda essa semana. Que você seja um verdadeiro praticante disso. Que você busque o Senhor de todo o seu coração. Para que essa fé, para que, sabe, quando nós falamos de fé, nós falamos de intimidade com Deus. Nós falamos de buscar o Senhor, de um relacionamento. E você vai crescendo nisso de forma progressiva. Você foi abençoado pelo louvor aqui essa noite? Você foi abençoado pelo testemunho, por essa palavra maravilhosa que nós ouvimos? Então acho que nós vamos continuar, né?
Se você está nos visitando aqui pela primeira vez, está nos dando a oportunidade de conhecer pela primeira vez, nós temos um espaço de acolhimento lá atrás, abençoado, o espaço do visitante. O Thomas e a Paty estão lá para dar um presente da nossa igreja para você. Amém? Quinta-feira que vem estaremos aqui firmes e fortes mais uma vez para celebrar o Senhor, para buscar o Senhor de todo o nosso coração. Está saindo daqui feliz? Mais feliz do que você entrou? Eu estou saindo daqui contente, alegre, com o coração aquecido de tudo isso que eu ouvi da parte de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado por esse tempo abençoado aqui, de sermos encharcados com a Tua palavra, Senhor. Nos abençoa, Senhor. Nos surpreende, Deus, queremos entregar as nossas vidas ao Senhor. E agora que o amor de Deus, Pai, a graça de Jesus, nosso maior amigo, Senhor e Salvador das nossas vidas, a consolação do Espírito Santo de Deus esteja aqui conosco e com todo o povo de Deus espalhado por sobre a terra. E nós dizemos amém. Fique com Deus, querido.